Graças a Deus. Queridos, eu quero hoje começar com os irmãos uma nova série de estudos no Evangelho de Marcos. Eu creio que a melhor maneira, e não a única, mas uma das melhores maneiras de se pregar a palavra, é nós andarmos no texto bíblico, versículo, verso a verso, tentando compreender o que o texto está de fato nos dizendo, tentando compreender o seu contexto e tudo aquilo que está nas entrelinhas do nosso texto, sem acrescentar nada ao que está escrito, mas buscando compreender com mais profundidade ao que está escrito. E hoje eu quero começar uma série dentro do Evangelho de Marcos. É desafiador, creio que há uma direção de Deus para trabalharmos nesse texto, e eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante, peça ao Senhor para falar contigo, apesar das minhas limitações, apesar da minha pequenez. Abra o seu coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Necessitamos do trabalhar do Teu Espírito a falar com cada pessoa presente nesse local, em nome de Jesus, amém? Gostaria de contar com a sua paciência, como nós vamos começar uma série dentro do livro de Marcos. Todo texto tem um contexto, e é impossível compreender um texto sem entender o seu contexto, sem entender do que se trata, como é composto e assim por diante. Então hoje eu vou andar pouco dentro de Marcos e vou trazer talvez alguns detalhes aqui que a gente é acostumado, talvez numa escola bíblica dominical, numa aula de seminário, mas eu vou tentar fazer isso da maneira mais simples possível, amém? Para que Deus fale ao seu coração, mas eu gostaria de contar com a sua paciência e principalmente com a sua atenção, amém? Nós temos na Bíblia 4 evangelistas, desses Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, 3 deles são considerados evangelhos sinópticos, que são evangelhos que abordam basicamente os mesmos aspectos da vida de Jesus, os mesmos fatos da vida de Jesus, por lentes distintas. Marcos registra fatos que Lucas e Mateus também registram, mas quando você vai ler a mesma história em Marcos, em Lucas e em Mateus, às vezes existem detalhes diferentes. Quem já reparou isso? Detalhes diferentes em cada um dos textos. Isso acontece por causa do intérprete, daquele por meio de quem Deus está inspirando as Escrituras. Então, Marcos faz parte de um bloco que nós chamamos nas Escrituras dos evangelhos sinópticos. E eu quero abordar aqui, dividir nossa conversa, quero tentar concluir dentro do nosso prazo. Se não der para concluir aqui dentro do prazo, a gente para na metade, vamos ver como é que faz. Mas com a graça de Deus quero concluir. Eu quero dividir nossa conversa em 3 partes, em 3 principais propósitos. Primeiro deles, tentar abordar a respeito do autor desse livro, do escritor, e tirar algumas lições da vida dele, de quem ele era, do que a Bíblia me diz a respeito de João Marcos. Segundo lugar, fazer algumas considerações importantes que vão nos ajudar ao longo dessa caminhada. É muito importante quando você embarca numa viagem, eu creio que nós estamos entrando numa viagem aqui, destino a Marcos, entender para onde isso vai. Então, dentro do que eu penso que seja importante, deveriam inúmeras outras coisas, mas o que eu creio que seria relevante no contexto de culto, de igreja, eu também quero, em segundo lugar, fazer algumas considerações importantes. E por fim, e aqui talvez seja uma das partes principais da nossa conversa, tentar entender o Evangelho de Marcos dentro da narrativa bíblica, dentro de um contexto maior, porque Marcos não está solto, ele está amarrado ao que acontece entre Gênesis e Apocalipse. Quem entendeu até aqui, diga amém. Marcos capítulo 1, eu quero ler apenas o primeiro versículo. Nós vamos falar a respeito da autoria e características do autor. Eu quero que você repare aí que no primeiro versículo de Marcos capítulo 1 está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o
Filho de Deus. Repare que não aparece, como aparece nas cartas paulinas, quem escreveu. Quando você abre as cartas de Paulo, ele se apresenta, Paulo, juntamente com Timóteo, juntamente com tantos outros, escrevendo a fulano, a ciclano. Aqui não é uma carta. O escritor não se apresenta. Embora ele não se apresente, você pode procurar em todos os capítulos de Marcos, aonde o autor vai se apresentar como autor, não tem. E embora ele não se apresente, é consenso que Marcos é o escritor desse livro. Seu nome completo é João Marcos, sendo que João é o seu nome hebraico e Marcos o seu nome romano. O relato na história da igreja mais antigo que confirma que Marcos é o autor desse livro, quem escreveu esse livro, data do século IV, Eusébio de Cesareia, citando Papias, que era discípulo de João. Quem era Papias? Discípulo do apóstolo João. Ele foi discipulado por aquele homem que teve a revelação do Apocalipse. Papias escreve e Eusébio, alguns séculos depois, vai dizer a respeito. Marcos, que foi intérprete de Pedro, escreveu acuradamente tudo o que ele lembrou, tudo sobre o que Cristo disse, quanto o que Cristo fez, porém não em ordem. Fala assim comigo, porém não em ordem. Embora Marcos não tenha ouvido nem acompanhado o Senhor, porque Marcos não era apóstolo, ou era? Não, ele não é um apóstolo. Mateus era apóstolo, João era apóstolo, Marcos não. Embora Marcos não tenha ouvido nem acompanhado o Senhor, mais tarde acompanhou Pedro, de quem recebeu todas as informações, de tal maneira que ele não cometeu nenhum engano em seu relato, não omitindo nada do que ouviu, nem acrescentando qualquer falsa afirmação acerca do que recebeu. Querido, é consenso então, alguém vai chamar Marcos aqui de intérprete de Pedro. Marcos coloca no papel aquilo que Pedro pregava, aquilo que Pedro o ensinou. Marcos é o escritor, mas podemos considerar que o evangelho é o evangelho segundo Pedro, escrito para os romanos, para a igreja cristã de Roma. Mas eu quero abordar aqui agora então algumas características, algumas informações que a Bíblia me apresenta a respeito de Marcos. A primeira coisa que eu quero abordar é que Marcos era alguém que fazia parte de uma família endinheirada, uma família que tinha posses, uma família que tinha bens. A Bíblia diz em Atos capítulo 12 que quando Pedro estava naquela prisão e um anjo lhe abre as portas, ele vai em direção à casa de Maria, não a mãe de Jesus, não a Maria Madalena, ele vai em direção da casa de uma mulher que chama Maria, aonde a igreja estava reunida. Essa Maria é a mãe de João Marcos, uma mulher de bens, uma mulher de posses. Ela constantemente recebe a igreja em sua casa. Marcos, segundo as escrituras, 1 de Pedro capítulo 5:13, vai dizer que ele é filho na fé do apóstolo Pedro. Marcos também é primo de um homem importante que você já ouviu falar dele nas escrituras, Barnabé. Quem já ouviu falar de Barnabé e Saulo de Tarso? Primeira viagem missionária. João Marcos é primo desse homem Barnabé, que também era um homem de posses, também era um homem endinheirado. Juntamente com Paulo e Barnabé, ou com Barnabé e com Paulo, Marcos vai para a primeira viagem missionária. Quem já ouviu falar na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo? Onde dezenas de igrejas são plantadas. Marcos estava lá, Barnabé, Paulo e João Marcos, um jovem, alguém que decidiu fazer parte disso, mas no mesmo livro de Atos, Lucas vai registrar, capítulo 13, versículo 13, embora não sabemos o motivo, que esse jovem desistiu da viagem. No meio da viagem, ele abandona a equipe, ele retorna para sua casa, e muitos motivos são propostos, talvez pela perseguição, talvez pela imaturidade, talvez porque Paulo fosse adentrar em uma área de maior oposição ao evangelho, não sabemos o motivo. O fato é que João Marcos abandona a causa. Quem já abandonou algo aqui? João Marcos se propõe a fazer parte daquela equipe, mas no meio da viagem ele retorna para sua casa. Algum tempo depois, Paulo e Barnabé vão fazer uma segunda viagem missionária, e Barnabé chega para Paulo e diz: vamos levar conosco Marcos.
Atos capítulo 15, versículo 37 ao 40, de jeito nenhum. Marcos não vai comigo, Marcos não vai conosco, ele nos abandonou, ele nos deixou na mão. A Bíblia diz, querido, preste atenção, que houve tamanha desavença entre Barnabé e Paulo, a ponto da equipe se separar, e cada um vai para um lugar. Fala assim comigo: homens de Deus não deveriam brigar, mas às vezes brigam. Acontece isso ou não, querido? Acontece. Igreja não é um lugar perfeito, de pessoas perfeitas. O texto vai dizer que Paulo bate o pé, Marcos não vai, Barnabé diz vai, Paulo diz comigo não. A desavença é tamanha que eles não mais andam juntos, e você não vai ver mais Paulo e Barnabé junto. Barnabé vai com Marcos para uma região, Paulo pega Silas. Quem já ouviu falar de Silas na prisão, apanhando? Então agora eu tenho, ao invés de uma equipe missionária, eu tenho 2 equipes missionárias. Fala assim: o diabo se levanta, mas Deus é poderoso para transformar, querido, de uma única equipe, agora 2 equipes pregando a palavra de Deus. João Marcos, mais tarde, vai ter a sua relação com Paulo reestabelecida. Colossenses capítulo 4, versículo 10, quando Paulo está na sua primeira prisão, ele diz que Marcos está com ele. Filemão, verso 24, Paulo chama João Marcos de seu cooperador, de seu obreiro, de parte da sua equipe, e no final da sua vida, Paulo escreve uma carta ao jovem Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, 11, dizendo: traga-me Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Repare que aquele que um dia não poderia andar com ele, agora é requisitado por ele. Querido, existem momentos na nossa vida que não dá para andar com alguém, que nós nos desentendemos, mas não quer dizer que isso é um ponto final no relacionamento. Deus é um Deus que restaura relacionamentos. Talvez você já pisou na bola, talvez você vacilou, talvez você perdeu algo. Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para te dar isso mais uma vez. É esse homem. Marcos também é apontado pela maioria dos estudiosos como aquele jovem, eu não sei se você se lembra, só tem isso em Marcos. Quando Jesus Cristo está sendo preso, um jovem acompanhou de longe. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas a Bíblia diz que ele estava de lençol, envolto num lençol. Quem lembra disso? Ele estava coberto de um lençol. As autoridades chegaram e viram aquele jovem seguindo Jesus à distância e puxaram ele, para ele não ser preso. Ele fugiu desnudo, ele fugiu pelado. Há um consenso quase que geral de que Marcos é esse jovem, porque somente ele retrata isso. Isso não é encontrado em nenhum outro local, como se fosse algo que somente ele soubesse. É esse homem, querido, é esse homem que escreve esse evangelho, que irá nos abençoar pelos próximos meses e que tem ao longo de milênios abençoado vidas. É esse homem que registra e nos transmite boa parte das memórias e dos discursos de Pedro. Ele não era um grande líder, ele era um seguidor. Ele não era um grande visionário, ele era um ajudante. Ele não era alguém sem problemas, mas era alguém que venceu os seus problemas. Ele não era alguém constante por toda a sua vida, mas alguém que aprendeu a voltar atrás e recomeçar. Esse é o jovem que nos escreve. Partindo então da nossa autoria, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu creio que você já reparou, mas de todos os evangelhos que temos, Marcos é o mais breve. Marcos não se concentra, e você vai perceber ao longo das nossas conversas que nós vamos andar poucos versos de cada vez, porque ele é muito rápido, muito rico, e ele não dedica muitas palavras a uma mesma história. Marcos ele não se concentra nos discursos de Jesus.
Mateus, se você lê o Evangelho de Mateus, tem o Sermão da Montanha, tem o Sermão das Últimas Coisas, tem as parábolas. Marcos não tem tantos discursos de Jesus. O Evangelho de Marcos também não traz para nós muitas parábolas. Marcos foca na ação de Jesus, nos atos de Jesus, naquilo que Jesus faz, porque ele quer me mostrar algo. Jesus Cristo é um rei, mas um rei diferente, é um rei servo, e como rei servo ele está sempre trabalhando. São 661 versículos, dos quais apenas 24 não estão em nenhum outro lugar. Dos 661, todos os outros, exceto os 24 versículos, ou estão em Mateus, ou estão em Lucas. O que leva a maioria dos estudiosos a acreditar que Marcos foi a fonte, o escopo, o resumo, talvez o ponto de partida pelo qual Mateus e Lucas escrevem os seus evangelhos. Quem está entendendo até aqui? Marcos seria talvez o primeiro a escrever o que ele é considerado. Ainda que seja difícil afirmar ou bater o martelo, numa data específica, sabe-se que Marcos escreveu muito provavelmente entre o ano 50 e 70. Também acredita-se que ele escreveu o evangelho a pedido dos cristãos de Roma. Eles chegaram para Marcos e falaram: por gentileza, escreva para nós aquilo que Pedro nos pregava. Escreva para nós a respeito do nosso mestre Jesus, porque nós não o conhecemos, nós ouvimos falar dele, nós acreditamos nele, mas nós queremos descobrir quem ele é com mais profundidade. Há um consenso que Marcos escreve a pedido desses cristãos romanos, a cristãos gentios, o que vai explicar o fato de, talvez você percebeu isso ao longo do livro de Marcos inúmeras vezes e nunca soube o porquê que Marcos explica costumes judaicos. Por exemplo, quando os judeus lavam a mão, aí Marcos diz assim: os judeus tinham o costume de lavar a mão por causa das suas leis, por causa dos seus costumes. Marcos traduz palavras que Jesus falava do hebraico para o grego. Por exemplo, Tiago e João, os Boanerges. Aí Marcos traduz, que significa filhos do trovão. Quem lembra quando Jesus diante de uma menininha diz Talita cumi? Marcos traduz, menina levante-se. Quem lembra quando Jesus diz para um homem doente efatá, que quer dizer abra-te? Marcos está constantemente traduzindo termos judaicos, costumes judaicos, porque o seu alvo principal não é um povo judeu, é um povo gentio como eu e você, que não conhece os costumes judaicos, que não sabia das palavras judaicas e tantas outras coisas. Marcos escreve a um povo romano e é fantástico, querido, porque Marcos nos surpreende ao mesmo tempo que nos apresenta novos valores. O povo romano valorizava poder, valorizava força, valorizava autoridade, e Marcos apresenta tudo isso em Jesus. Alguém que tem um poder como nenhum outro, força como nenhum outro, autoridade como nenhum outro. Quem lembra quando os discípulos fazem a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que diz ter autoridade para perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Marcos apresenta Jesus com um poder, força e autoridade que ninguém nunca viu. Eles ficavam maravilhados da sua doutrina. É um refrão que se repete, porque ele não pregava como os escribas e fariseus, mas ele pregava como quem tinha a autoridade. Por que Marcos está falando sobre isso? Porque ele escreve para um povo que valoriza poder, força e autoridade. Ele mostra que Jesus Cristo tem tudo isso, mas não da maneira que eles esperavam, não da maneira que todos eles conheciam. E no versículo 1, Marcos define a sua mensagem como, leia junto comigo por gentileza: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa palavrinha evangelho, ela é muito importante. Nós sabemos que evangelho significa o quê? Boas novas. Mas o que às vezes nós não sabemos é que não foram os judeus que inventaram essa palavra. Essa palavra era muito usada pelos romanos.
Quando o imperador nascia, eles espalhavam a boa nova de que um novo imperador chegou. Quando o exército espalhava o seu território, o território romano, o império romano, e conquistava novas regiões, novos territórios, então eles espalhavam o evangelho, a boa nova de que o império romano estava avançando, que a Pax Romana estava sendo estabelecendo em alguns lugares. Agora Marcos vai dizer: eu tenho uma boa nova para vocês, não de que o império romano está avançando, mas de que o rei chegou, o rei está presente. Mas não apenas um rei, o rei, cheio de poder, de força e de autoridade. Mas não um rei que veio para ser servido. Fala com essa pessoa do seu lado: ele não veio ser servido, ele veio servir. É um rei servo. Alguém já viu um rei servo? Alguém já chegou numa grande empresa multinacional e viu o CEO daquela empresa limpando o banheiro? Nós vemos o Senhor do universo com a bacia e uma toalha nas mãos, lavando os pés dos seus discípulos. É um rei servo, e como servo trabalha curando os doentes, libertando os cativos, abrindo os olhos aos cegos. É um rei diferente de tudo aquilo que alguém tinha visto, diferente do que os judeus aguardavam. Era o rei que eles esperavam, mas não como esperavam. Porque todo judeu esperava um rei, e o rei chegou, mas o rei não veio como eles esperavam. E quantas vezes na minha e na sua vida, querido, Deus trabalha e quer trabalhar, mas nós perdemos porque não é como nós esperamos, não é quando nós esperamos, não é no nosso jeito, não é na nossa agenda. Ele não é nosso servo, ele não é nosso empregado, ele não é nosso lacaio. Terceiro lugar, eu gostaria de tentar compreender e explanar com os irmãos algumas das principais mensagens desse evangelho, ou a principal dentro da narrativa bíblica. Como nós chegamos até aqui quando olhamos para toda a Escritura. Como esse rei diferente responde e se encaixa dentro do contexto bíblico. Existem duas expressões na Bíblia que têm uma multidão de significados e aplicações e importância extraordinária nas Escrituras. Elas são, repita comigo por gentileza: exílio e êxodo. Quem já ouviu falar sobre isso nas Escrituras? O exílio fala de um rompimento de relação, fala de rompimento de relacionamentos, fala de ser colocado para longe, para fora. Por outro lado, a palavra êxodo fala de peregrinar, de restaurar, de renovar, de libertar. E quando, por gentileza, preste atenção, quando você pega as Escrituras e você vai lá para o livro dos começos, para o livro dos Gênesis, do Gênesis, você vai descobrir que Deus criou todas as coisas. Talvez você acredite que a criação seja fruto do acaso. Acreditamos como cristãos que a criação é fruto de um propósito divino. O Criador de todas as coisas, aquele que criou você, aquele que planejou você, aquele que desenhou você. Esse Criador de todas as coisas cria todas as coisas, em especial um jardim, onde ele põe o homem que ele criou, uma mulher que ele criou, para desfrutar do jardim, mas acima de tudo, para desfrutar da presença dele. A Bíblia diz que Deus os visitava na viração do dia. O que era tão fantástico no jardim não era em si o jardim, o que era tão fantástico no jardim é que Deus estava presente. Deus estava naquele local, e um relacionamento extraordinário com a humanidade. Mas sabemos, lendo as Escrituras, que por causa do pecado, o homem foi, fala assim comigo, exilado desse lugar. O primeiro exílio não é o exílio babilônico.
O primeiro exílio é o exílio do Éden, é o exílio da presença de Deus, é o exílio das bênçãos de Deus, é o exílio do favor de Deus, onde o relacionamento é quebrado. Como fruto do pecado, o homem torna-se escravo do pecado, seu coração é contaminado, e depois de Gênesis capítulo 3, tudo o que acontece é para nos restaurar aquele lugar de onde saímos, de onde caímos. Perceba a escritura, a Bíblia começa com o jardim, onde Deus está entre os homens, e a Bíblia termina com uma cidade, onde Deus está entre os homens. Toda a narrativa bíblica é nos trazer de volta, porque fomos exilados desse relacionamento, perdemos esse relacionamento. Então a Bíblia nos mostra como esse Deus gracioso quer nos trazer de volta para Ele. Séculos depois, milênios depois de que o homem sai do jardim, chegamos ao livro do Êxodo, onde o povo de Deus, o povo da aliança, o povo da promessa está no Egito, nas mãos de Faraó, sofrendo nas mãos de Faraó, escravos, debaixo de tortura, debaixo de pressão. Mas o que o narrador bíblico e o que a narrativa bíblica vai nos mostrar é que aquele contexto de escravidão que eles vivem debaixo do povo de Faraó é apenas retrato de uma escravidão interna, é apenas retrato do que o homem se tornou, é apenas retrato de como se encontrava o coração humano debaixo da tirania do pecado. E então eu tenho Êxodo capítulo 12, quando Deus graciosamente, julgando os egípcios e libertando o seu povo, diz para Moisés, seu mediador: estou aqui para libertar o meu povo. Eu ouvi o seu sofrimento, eu ouvi o seu clamor, eu conheço as suas dores, e por isso eu desci para livrá-los. No cume das pragas, nós sabemos que Deus derrama 10 pragas sobre o povo do Egito, e a 10ª é a pior, a morte de todos os primogênitos. Quando Deus estabelece a Páscoa, que não é do coelhinho da Páscoa, quando Deus fala de um juízo que virá sobre a terra, mas que Ele preparou uma saída. E qual é a saída? Ele diz para Moisés: Moisés, vocês vão reunir, e fala assim, por famílias, e vocês vão matar um cordeiro sem defeito. Vocês vão pegar do sangue desse cordeiro e passar nos umbrais, na madeira, no portal da sua casa, e aonde o anjo da morte chegar e ver o sangue, ele passará por cima, de onde vem a palavra Páscoa. Ele vai passar o sangue do cordeiro nos umbrais daquela casa, livrava quem estava dentro da casa. Fala com a pessoa que está do seu lado: não é porque você é melhor do que o seu vizinho, é por causa do sangue do cordeiro. Talvez do lado de dentro teria alguém desesperado: e aí, será que vai funcionar? E aí, será que vai funcionar? Querido, não é o fato de alguém pensar que vai ou não funcionar, era o fato de alguém ter matado o cordeiro, pegado um ramo de isopo, molhado no sangue, passado nos umbrais das portas. O anjo chegava, e quando ele viu o sangue, ele passava por cima. Não é a qualidade de quem nós somos, é a qualidade do sangue do cordeiro que está sobre nós. Milagrosamente o povo sai da terra do Egito e destina a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. Mas o que havia de tão extraordinário não era a terra em si, era que agora, mais uma vez, Deus estava no meio do seu povo. Quem lembra da coluna que o seguia de dia, e do fogo, da coluna de fogo, da nuvem que o seguia de dia, e da coluna de fogo que o seguia à noite? E ali era claramente: Deus está mais uma vez entre o seu povo, e não há nada melhor do que isso. Esse povo sai em direção a essa terra na presença de Deus, mas o seu coração está quebrado. Eu não sei se você já dirigiu um carro desalinhado. Quem já dirigiu? Você está no volante, você solta o volante, ele pende para o buraco. Você está no volante, você solta o volante, ele pende para o buraco. Esse é o coração do homem, querido, desalinhado, desajustado.
O povo milagrosamente, por graça de Deus, é colocado naquela terra. Deus os coloca naquela terra prometida, mas ainda há um problema: o coração daquele povo ainda se encontra quebrado. Perceba, por favor, a terra é nova. Fala assim comigo: a terra é nova, mas o coração está doente. Querido, não é o lugar, é o coração. Não é sua casa, é o seu coração. Não é o seu trabalho, é o seu coração. Não é a sua escola, é o seu coração. Não é a sua família, é o seu coração. Não é a sua igreja, é o seu coração. O povo está numa terra nova, mas o coração é velho, é pecado, é distorcido, é quebrado e distorcido. E então eles voltam-se para o pecado. Eles viram as costas àquele Deus que os colocara naquela terra maravilhosa. E Deus havia lhes dito: quando vocês me desobedecerem, quando vocês virarem as costas para mim, eu vou lhes lançar para longe. Fala assim: um novo exílio. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer, diga amém. Um novo exílio. Eles estão nessa terra que emana leite e mel, mas por causa dos seus pecados, eles são avisados por Deus: se vocês se virarem contra mim, essa terra que emana leite e mel os vomitará, e vocês irão para longe. E de fato aconteceu, porque o povo se virou contra o Senhor e foram lançados para longe. Sofreram, amargaram, penaram, filhos mortos, mulheres, a Bíblia fala de mulheres tendo o seu ventre rasgado com crianças ao meio. A Bíblia fala de mulheres comendo seus filhos de tamanha fome. Porque é isso que o pecado traz: sofrimento, tragédia, desgosto. Mas o mesmo Deus que havia os dito que se eles pecarem, eles iriam para o exílio, diz: quando vocês se arrependerem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. O povo começou a se arrepender, o povo começou a clamar. Existe gente que é assim, ele só serve a Deus na labuta. Quando ele não tinha nada, ele era um servo de Deus, fiel, alguém que buscava o Senhor, mas então ele cresceu. E agora, eu fiquei importante demais. Sabe, eu estou ocupado demais. Talvez a saída seja você voltar onde estava, então. Porque Deus ama mais você do que você tem a oferecer, querido. Fala para esse professor que está dizendo: Deus ama mais você do que o que você tem a oferecer. Ele ama mais você do que os seus talentos, os seus recursos, os seus dons. O povo se arrepende. Enquanto eles estavam no cativeiro, no exílio, Deus levanta profetas que falam de uma restauração. Quem lembra de Jeremias? Quem lembra de Ezequiel? Quem lembra dos profetas menores? Onde Deus fala de um novo tempo, dele derramar do seu espírito, aonde Deus fala de um reino davídico, aonde Deus reinaria sobre toda a terra, aonde Jerusalém seria novamente a capital de muitos reinos, aonde haveria paz, aonde haveria abundância, aonde haveria fartura, aonde haveria novos céus e nova terra. Isso tudo está nos profetas, Isaías principalmente. O povo se volta para Deus, eles se apegam a essas promessas de que se eu me arrepender, se eu clamar e se eu orar, Deus vai mais uma vez me tirar do exílio. Deus vai mais uma vez me tirar e me colocar para fora. Eu vou ter, fala assim comigo, um novo êxodo. O povo se arrepende, clama, e Deus milagrosamente inclina o coração das autoridades, e eles mandam aquele povo de volta para sua terra. Estamos estudando, quem lembra? Neemias. O povo está na terra, mas a realidade
do que eles estavam vivendo diante do tamanho das promessas ainda era muito distante, ainda era muito diferente. Eles ainda estavam debaixo do jugo dos seus invasores. Eles ainda não tinham a glória de Deus no templo. Mal tinham templo. E o templo que tinha vazio, a glória de Deus não estava mais. Não havia um rei davídico sobre o trono reinando sobre todo aquele povo. A maioria do povo estava longe e não tinha interesse de voltar. Haviam acostumado a viver no exílio, acostumado a viver longe de onde Deus os havia plantado. E para piorar, embora o povo tivesse voltado, eles continuavam a quebrar as leis do Senhor. Eles continuavam a desobedecer o Senhor, o que ressalta para mim e para você a incapacidade humana de obedecer a lei de Deus por si só. O homem por si só é incapaz de fazer algo que seja agradável a Deus, algo que seja aceitável diante de Deus, o que Ezequiel, Isaías e Jeremias expressam muito bem. Porque o problema do coração humano, o problema do homem não está do lado de fora, o problema do homem está... Quem lembra Jeremias 17:9? Enganoso e extremamente corrupto é o coração do homem. Mas Deus promete, se o problema é um coração quebrado, Ele levanta profetas como Ezequiel, capítulo 20, capítulo 36, e vai dizer: eu lhes darei um coração novo. Eu colocarei dentro de vocês um espírito novo. Eu vou fazer algo dentro de vocês que o homem não pode fazer, que uma terra nova não pode fazer, que um templo novo não pode fazer, algo que ninguém pode fazer. Eu vou fazer no coração de vocês. Então o Senhor começa a prometer esse grande libertador, esse homem extremamente poderoso, que vai não apenas tirar o povo de uma terra e levar para outra, mas vai tirar o povo do verdadeiro exílio e os transportar mais uma vez para a presença de Deus. O grande êxodo da nossa vida. 400 anos se passam depois da última profecia de Malaquias, que nós vamos trabalhar no domingo que vem, permitindo Deus, onde nós vamos entrar no texto de Marcos. 400 anos se passam, 400 anos de silêncio, e de repente no deserto algo começa a acontecer. O rei prometido está chegando, o rei tão aguardado está chegando. E embora aquele povo estivesse debaixo de ocupação e domínio romano, aquele rei não veio com exército militar para tirar Roma de lá. Aquele rei veio resolver o grande e real problema do seu povo, libertá-los do domínio do pecado e trazê-los de volta para Deus, e preparar um caminho para que nós possamos viver na presença de Deus. E para isso era necessário que esse rei se fizesse semelhante a nós e oferecesse o seu sangue, não mais nos umbrais de uma porta, mas no madeiro onde escorre cada gota do seu sangue, para nos levar de longe para Deus, para perto de Deus. E para isso Ele mesmo sofre o exílio no nosso lugar, onde Ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então Ele morre. Mas ao terceiro dia, o grande e maior êxodo de todos os tempos começa, quando o Filho de Deus rompe aquela pedra e Ele ressuscita. Onde eu tenho não mais Moisés conduzindo o seu povo por um deserto, mas o próprio Deus abrindo um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos andar por ele. Ele é o primeiro de uma nova natureza, mas não o único, o primeiro de muitos, que veio para resgatar aquilo que é seu. O primeiro que veio para nos proporcionar verdadeiro e grande êxodo, não para nos levar para uma terra que emana leite e mel. Querido, tem muitos cristãos que almejam uma terra que emana leite e mel,
mas Jesus Cristo veio para te trazer para Ele. E a presença dele é melhor do que uma terra que emana leite e mel. O Evangelho de Marcos nos mostra que esse êxodo já começou quando o Filho de Deus pisou na terra, mas que ainda não acabou. Por causa do grande êxodo que começou, nós não estamos mais mortos em nossos pecados, estamos livres, ainda que ainda lutamos contra o pecado e contra a carne. Mas vai chegar um dia, quando a última trombeta tocar, que os mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos subirão e encontrarão com Ele nos ares. O grande êxodo já começou, mas a sua plenitude está por vir, e só é possível porque o Rei e Servo habitou entre nós. O que nós faremos a respeito disso? Marcos vai mostrar com muita clareza ao longo do seu livro que os discípulos não estavam entendendo nada, porque eles sabiam que ele era o rei, mas não entendiam que tipo de rei ele era. Abra sua Bíblia para a gente caminhar, para fechar em Marcos capítulo 15, verso de número 39. Eu disse para você que há quase que um consenso que diz que o livro de Marcos foi escrito a cristãos romanos. E ao longo de todo o livro estão todos tentando entender quem é este, quem é este, quem é este, quem é este, quem é este. E no final do livro alguém descobre quem ele é. Os discípulos haviam conhecido isso no capítulo 8, quando Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas eles não sabiam que tipo de Cristo era. É por isso que Jesus vai dizer: é necessário que o Cristo morra. Aí Pedro chega e fala assim: jamais, Senhor. Aí Jesus diz assim: arreda de Satanás. Quem lembra? Eles sabiam que era Jesus, só não sabiam que tipo de rei ele era. E o grande problema é que o nosso Jesus, fala assim comigo, ele só pode ser conhecido à luz de um lugar. Marcos capítulo 15, 39. Quando o centurião, me responda, esse centurião é quem? Ele é o quê? Judeu? Romano. Centurião era um soldado romano que tinha sobre o seu governo, sobre o seu poder, 100 soldados. Alguém de autoridade. Alguém parecido com o público para quem Marcos, décadas depois, vai escrever. E aí Marcos mostra para eles a que tipo de conclusão ele quer que nós cheguemos com o seu evangelho. Marcos 15, 39, quando o centurião que estava em frente de Jesus, Jesus crucificado, fala assim: Jesus crucificado, prestes a morrer, o centurião assistindo, fala assim: Jesus na cruz. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele disse: realmente esse homem era o Filho de Deus. O Cristo que nós seguimos só pode ser conhecido pela ótica da cruz, porque ele é um rei diferente. Ele é um rei que veio para servir. Ele é um rei que veio para morrer. O problema é que às vezes esse Cristo é muito mal compreendido e até mal pregado. Tem algo em Marcos, estou finalizando, que é chamado do segredo messiânico. Não poucas vezes quando Jesus cura alguém em Marcos, ele diz: vá e não conte nada. Quem já leu isso? Vá e não conte nada a ninguém. Por quê? Porque Jesus não queria ser mal interpretado. Eu estava terminando isso aqui hoje à tarde, uma expressão veio ao meu coração. Acho que existem momentos que era melhor ficar calado do que apresentar um Cristo diferente do que Ele é. Existem momentos que é melhor ficar calado do que apresentar um Cristo diferente desse rei e servo. Eu peço a Deus que se algum dia eu for pregar um Cristo que seja diferente desse, Ele sussurre no meu ouvido:
Não fale nada para ninguém, porque eu só posso ser compreendido aos pés da cruz. É por isso que estamos ceando hoje. Se você verificar no livro de Marcos só expressa a sua opinião no primeiro versículo. Ele diz: Jesus Cristo, o Filho de Deus. E em todo o livro ele não diz mais o que ele pensa, porque essa escolha fica para você. Eu quero finalizar com 3 aplicações brevíssimas. Primeiro, Deus é um Deus de novas oportunidades. Fala com a pessoa que está falando: Deus é um Deus de novas oportunidades. Esse homem um dia não servia para andar com o apóstolo Paulo. Paulo diz: comigo ele não vai. Barnabé: vamos levar, comigo ele não vai. Mas lá na frente, Paulo vai dizer: traz ele de volta para mim. Ele é útil. Esse homem imperfeito como nós foi usado por Deus para abençoar a minha e a sua vida e a vida de milhares de pessoas. Você não precisa ser perfeito para ser instrumento na mão de Deus, porque não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas que se dispõem. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de novas oportunidades. Talvez se você perdeu algo, perdeu o seu ministério, perdeu oportunidades da sua vida, Deus pode te dar novas oportunidades. Segundo lugar, o Rei nosso veio para servir. Cuidado com as distorções de valores. Cuidado com o que o mundo ensina sobre o que é sucesso, porque Jesus diz que quem quiser ser grande, seja o menor. Ele veio para servir. E eu penso, humildemente, que existem algumas pessoas que dizem pregar Jesus, deveriam ler mais Marcos e escutar Jesus. Vai, não fale nada com ninguém, porque você ainda não entendeu quem eu sou. Pergunta a pessoa que está atrás: você já entendeu quem ele é? E em último lugar, o maior milagre, o maior e grande êxodo, não é o êxodo para uma terra maravilhosa, é quando Deus nos traz de volta para perto de si. Esse êxodo já começou, e nós podemos desfrutar da presença de Jesus Cristo. Para você que está aqui, Marcos diz que a boa notícia não é o avanço do Império Romano. A boa notícia não é o avanço do dólar, o avanço da economia brasileira. A boa notícia não são as coisas dessa terra. A grande e maior notícia é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu naquela cruz, foi exilado no nosso lugar, mas abriu um novo e vivo caminho para mim e para você. Fique de pé no seu lugar. Senhor, eu quero te agradecer. Tamanha graça e misericórdia que nos é dispensadas. Nos ensina mais a respeito de Ti. Que durante essa jornada nós possamos, como aquele centurião, crescer na revelação de quem o Senhor é. De fato, esse é o Filho de Deus, um Rei diferente, que veio para nos tirar do exílio do pecado e trazer de volta para si. Que o Senhor Jesus nos ajude. Como João vai dizer no próximo texto que nós vamos trabalhar, versos 1, 2, 3 e 4. Vós do que clama no deserto. Marcos vai falar a respeito de João, citando Isaías e Malaquias. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Senhor, nós queremos ter um coração preparado para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar o nome dele. Amém.